Olha, tem um projeto que é bem significativo, junto com a Tereza, que é um museu, tipo uma reforma, não diria uma reforma, mas é um projeto de um museu de arte popular. Infelizmente esse projeto não continuou, porque envolveu questões políticas na época, mas chegou a uma fase bem avançada de conseguir recursos e desenvolver e conseguir uma coleção de obras de arte, mas infelizmente não deu continuidade à execução disso. Mas é um projeto que está engavetado e creio eu que em algum momento isso possa ser uma realidade como projeto. Então seria aquela história do projeto de arquitetura, envolvendo essa questão da arte, né? E acho que seria fantástico conseguir viabilizar esse tipo de projeto. E aí, claro, pensando como escritório em Teresópolis, essa ambição é de que consiga em Teresópolis, como arquiteto e urbanista, desenvolver projetos nesse segmento. Não, assim, eu sempre trabalhei muito nunca tive, por exemplo, um trabalho restrito somente à arquitetura, né? Basicamente, eu sempre como empreendedor, podemos assim dizer, eu busco desenvolver projetos que agreguem outros atores. Então, tanto em Rio das Ostras como aqui em Teresópolis, eu procuro desenvolver projetos em que outros profissionais estejam agregados, e principalmente no campo das artes. Então, penso numa casa, penso num espaço comercial, ou penso num possível projeto urbano, é de inserir todos esses atores, os artistas plásticos, ceramistas, pessoas diferentes para somar essa dinâmica de projeto, né? Legal. E aí eu acho que isso é um pouco essa visão empreendedora, né? Eu não consigo ver um projeto de forma isolada. Tem que ter a presença do paisagista, sempre tem que pensar onde vai ficar a possibilidade de ter um artista plástico, ceramistas, pessoas locais, trabalhar de forma coletiva. É mais ou menos essa a ideia de arquitetura. E não uma coisa isolada, esse projeto é somente o meu projeto. É o projeto do design, de mobiliários, é o projeto paisagista, é o projeto do ceramista, é o projeto do artista plástico. Isso é um conjunto, um coletivo. Quais são as minhas influências, né? Quais são os artistas que, tanto no ramo da arquitetura, das artes plásticas, influenciam o meu trabalho? É uma pergunta difícil, porque eu sempre tento pegar e trabalhar com essa visão muito local. Tem até uma referência de um arquiteto muito conhecido. Ele fala assim dessa nossa profissão como sendo uma profissão de servir. Eu entendo isso, eu compreendo isso, mas eu tenho uma certa crítica, não no sentido de realmente o arquiteto ele tem que servir, ele acha que ele tem que entender a necessidade do cliente, mas é necessário ter uma certa liberdade de trazer outros atores para esse núcleo, essa coisa da arquitetura. Claro, posso citar nomes, mas é muito arriscado. Assim, eu sempre acho que eu estou num processo de aprendizado. Estou aprendendo, sempre estou aprendendo. Então, para mim é difícil assim, minha inspiração é o Paulo Mendes, o Lúcio Costa, enfim, é uma escala muito grande. Assim. Às vezes a minha inspiração é uma ideia, um papo que eu tive com o empreiteiro, uma reflexão com o cliente sobre determinada vontade e interesse dele. É uma conversa com um artista que está querendo ceder ou querendo participar do projeto como expondo uma obra, ou aplicando uma obra de arte, uma escultura dentro do jardim. Então é isso, assim, é difícil, existem milhões de referências, mas eu busco sempre trazer referências locais e às vezes próximas assim, e de não grandes nomes da arquitetura. Gosto muito, por exemplo, da coisa indígena, essa valorização, e às vezes você nega isso, né? E está muito próximo à coisa brasileira, então buscar esses elementos de fora e trazer para o projeto. Muito complicado, não é uma coisa simples, é difícil, a profissão de arquiteto ela é muito complicada,
é muito prazerosa, mas ela pode ser muito sofrida, ainda mais eu com as minhas angústias de sempre procurar, tentar fazer o melhor. E é isso, é um pouco isso, assim. Isso, sério mesmo, falando da visão assim, é difícil ter uma influência específica. Eu tento, dependendo do projeto local, tento sentir as influências do cliente e, de outro lado, tentar usar os agentes locais para ter essa influência, né? Essa confusão que existe e essa pressão que existe no mercado, assim, sempre é muita referência, né? Você tem que ter um porcelanato, milhões de opções de porcelanato, milhões de opções disso. E aí é o difícil é isso, é entender o que o cliente quer. E na maioria das vezes o cliente às vezes não sabe o que quer. Ele tem um monte de referências no Pinterest, ele tem um monte de referências externas, mas o que ele efetivamente quer, mas aí é o mal da humanidade como um todo, né? A ansiedade, muita referência, muita informação, e às vezes a gente precisa um tempo para pensar projeto, para refletir sobre o projeto, e isso pode ser um processo longo e demorado.